Fala pessoal, tudo certo? Danilo Martins aqui na área hoje para mais um vídeo, hoje com um especial aí da Copinha, né, que começa em janeiro. Tá longe, mas ao mesmo tempo tá perto, né? A gente sabe que depois da Copa a gente já começa a pensar nos estaduais 2023, a Copinha passa a ter o seu protagonismo e por isso eu decidi fazer esse vídeo para falar com você sobre os grupos, as sedes, algumas curiosidades. Esse vídeo não é tanto de informações de apostas, é mais voltado para quem curte acompanhar a Copinha, saber dos times e tudo mais, e também dar algumas informações de antemão aí sobre as equipes que vão participar. Lembrando para vocês que meu grupo VIP tá aqui na descrição, ó, e lá a gente trabalha justamente com competições desse nível, né, da Copinha, de níveis mais baixos, que é onde a gente consegue extrair muito valor. Tanto que nas apostas o pessoal gosta bastante da Copinha, né, porque você tem as linhas mais desajustadas, consegue encontrar mais valor em algumas bets, até pela alta gama de jogos. São 64 jogos por rodada. Antigamente era mais tranquilo de fazer apostas aí na Copinha, tanto pela liquidez do mercado, quanto pelos desajustes maiores, mas ainda assim atualmente a gente consegue encontrar bastante valor aí se trabalhar com cautela, tá bom? Também te peço para curtir o vídeo, indicar para os amigos e se inscrever no canal, porque é sempre importante ter a presença aí do máximo de pessoas possíveis aí nos nossos vídeos aqui do YouTube, beleza? Vamos começar então? Copinha foi sorteada ontem, vai ser disputada do dia 2 ao dia 25 de janeiro, é basicamente a mesma data do ano desse ano aqui de 2022, né? 2 a 25 de janeiro, virou o ano, já começa a Copinha e muitos apostadores já ficam ligados aí nas informações antes mesmo da virada do ano, porque no dia 1 de janeiro já tem jogo abrindo na grade. Então quem tem que ficar ligado aí mesmo, quem tá ligado na Copinha já tá com as informações todas apuradas aí logo na virada do ano. Serão 128 equipes na disputa, divididas em 32 grupos, o mesmo formato também de 2022. A final a gente não sabe onde será ainda, tá? E após o anúncio dos grupos aí, o atacante Hendrick, né, foi homenageado, ele que foi campeão aí em 2022 e foi o melhor jogador da edição também. E aí nós temos aqui então os grupos destacados, depois eu vou mostrar também quem são os estreantes na competição. O grupo 1 será em Tanabi, né? Tanabi, Náutico, Real Ariquemes e Portuguesa. A gente tem duas equipes de tradição aqui, né? Que é o Náutico e que é a Portuguesa, duas equipes que já montaram equipes razoáveis. A Portuguesa, inclusive, acho que já foi campeã da Copa ano passado. O Tanabi é uma sede que não é tão boba assim, né? Já fez algumas copinhas interessantes. E o saco de pancadas do grupo deve ser o Real Ariquemes, tá? Que já montou também alguns times interessantes aí, dadas as devidas proporções, mas deve ficar atrás desses três times aqui. Há de ver também como é que o Náutico vem com esse rebaixamento para a Série C, né? Pode vir com uma base bem abaixo de outros anos. Mas por ser o Náutico, eu acredito que não. No grupo 2 em Bálsamo, né? Essa sede pode ser nova para alguns, mas ela já foi em 2022, desculpa. O Mirassol geralmente manda seus jogos lá e não em Mirassol, então eles recebem a Copinha em Bálsamo. Mirassol, que também tem times interessantes, para esse ano deve vir um pouco mais fraco que em outros anos, mas ainda assim é um time interessante a ver, né? O Chapecoense também é uma base que chegou acho que na final do Catarinense Sub-20. União ABC já montou times incríveis aí, né, pro seu nome, pro seu estado. Inclusive tirou o Corinthians da Copa do Brasil Sub-20 de 2021. É um time que muita gente subestima, mas ele pode dar trabalho. E a gente tem um estreante aqui, se eu não me engano, né? Eu tenho até um mapa de estreantes, que é o Inter de Minas, tá? O Inter de Minas, ele tem um projeto bacana, tá cada vez mais crescendo no futebol mineiro e ele estreia aí, então é um estreante que a gente nunca viu na Copinha, né? E pode ser uma equipe que tanto surpreenderá quanto decepcionará seus torcedores. O grupo 13 em Rio Preto, Palmeiras, Santana do Amapá e Juazeirense. O Palmeiras deve caminhar tranquilo aqui, né, nesse grupo. E acho que a Juazeirense, que geralmente monta algumas bases interessantes no seu estadual, ela é estreante na Copinha também, mas monta alguns times interessantes, pode ser aí um forte candidato a brigar pela segunda vaga com o Rio Preto. Agora o Santana do Amapá deve ser um saco de pancadas, eu acho que aqui o Palmeiras tem chance de fazer até uns 10-0 nesse Santana. Tá, eu acho que aqui é Palmeiras sozinho, Rio Preto e Juazeirense em segundo e o Santana do Amapá ali em último. Atlético de Goiás no grupo 4, né, na sede de Rio Preto, que não tem nenhum time de São Paulo ali da rede. Na verdade tem, né? Tem o Botafogo de São Paulo aqui, ó, não tinha visto.
O Botafogo de São Paulo representa São Paulo nesse grupo, mas nenhuma equipe de Rio Preto, né? Serão 2 sedes em Rio Preto, isso que é o mais curioso, que eu não tinha visto. O Rio Preto tá na sede de Rio Preto e acho que vai ter o estádio do América, né? O Oswaldo Teixeirão, que vai ter aqui esse grupo sem nenhuma equipe da cidade. Atlético de Goiás, Sampaio Corrêa, Botafogo de São Paulo e a Olímpica de Itabaiana, que também estreia, não, já disputou em outros anos. Então acaba que aqui a gente tem 3 equipes que estão nas 2 principais divisões do futebol brasileiro, né? O Botafogo acabou de voltar e a Olímpica de Itabaiana, que deve aí ter muitas dificuldades no grupo. Grupo 5 de Jaú, né? 15 de Jaú comandando o grupo aí, que também monta algumas bases interessantes, apesar de estar na 4ª divisão paulista. O Flamengo, que é o grande favorito do grupo aí e deve liderar. A Aparecidense de Goiás e Floresta, que montam também algumas bases interessantes. Tá? O Floresta, inclusive, fez algumas campanhas interessantes no seu estado ultimamente. A Aparecidense também tem um elenco aí em Goiás que incomoda Vila Nova, Goiás e Atlético de Goiás. Então o Flamengo tem um grupo fácil pela frente pelo que apresenta de qualidade, mas são jogos aí um pouquinho complicados. E a segunda vaga está bem aberta no grupo. Passam 2 por grupo, tá? Catanduva terá Catanduva, América de Natal, Avaí e Ceilândia. O Avaí tende a ser a equipe que mais tem qualidade no grupo, né? O América de Natal, eu não sei como chega muito bem, mas parece que não é a equipe mais forte do Rio Grande do Norte, né? Ficou um pouco atrás aí, por exemplo, de equipes com menor expressão no seu estado, então não espero muito desse time. Catanduva também preciso ler mais notícias, por enquanto não entendo muito sobre o Catanduva. E o Ceilândia também, então é um grupo bem nivelado por baixo aqui, deve ser bem fraco tecnicamente, com o Avaí dominando a primeira posição. No grupo do Barretos, nós teremos o Barretos, que não tem muita escola no Sub-20. Eu não sei como vai vir o Barretos aí esse ano. Me parece que não é um time tão preparado para a Copinha. O Atlético Paranaense, que sempre monta excelentes bases. O São Bento geralmente tem bases fracas, né? Então é interessante a gente ficar de olho aí para ver como é que vem o São Bento e o Barretos. O São Bento deve vir um pouco acima. E o Picos do Piauí, que eu também não tenho muito conhecimento, preciso estudar mais. Então outro grupo que o favorito que o Atlético lidera tranquilamente se jogar o que sabe. Francana monta times interessantes, tem uma torcida muito também que apoia, o time vai muito no estádio, até o torcedor de Franca, né, quem mora em Franca, diz que a Francana tem um time que não merece a cidade, né, a população, porque a Francana monta times muito fracos, na Copinha até monta times melhores que no profissional, mas a torcida garante muito a festa no estádio. Então a Francana é um time para ficar de olho porque ela tem um apelo da torcida muito forte. O Grêmio, que todo mundo sabe que tem uma base legal, né? Às vezes vai com o Sub-17, então é bom ficar de olho nas notícias. Cruzeiro de Alagoas e Guarani. Cruzeiro é estreante, mas tem um projeto muito interessante no Alagoas. Ficar de olho aí no Cruzeiro porque pelo nome pode gerar algumas piadinhas, né? O homônimo do Cruzeiro e tal. Mas é um time que incomoda o ABC, incomoda a Asa, incomoda o América. Não, desculpa, gente, tô falando do time do Rio Grande do Norte. Incomoda o ABC, não. Incomoda o Asa, o CRB e o CSA, ele é de Alagoas. Eu vi o jogo do Cruzeiro contra o CSA, se eu não me engano, e jogou ali de igual para igual. E o Guarani, que monta também bases interessantes. Aqui é primeiro, segundo, terceiro e quarto. Na verdade, primeiro, segundo ou terceiro e quarto aqui, dividindo aqui, tá? Mas pode mudar esse quadro tirando o Grêmio. São times interessantes aqui. É um grupo muito interessante para quem gosta de um bom futebol de base jogado. Tupã, grupo 9, né? O Tupã chega ali com o líder da cidade, né? A sede da cidade. Cuiabá, Parauapebas, que também é estreante. E o Velo Clube. O Cuiabá é um grupo muito nivelado por baixo, tá? Ninguém aqui tem uma base de outro mundo. Cuiabá deve ter mais ações aqui, mais favoritismo. Só que a segunda posição tá muito em aberto. Eu não sei muito bem sobre o Parauapebas. É bom ficar de olho aqui nesse time aqui, captar notícias. Mas assim, a segunda divisão tá bem. O segundo lugar tá bem aberto. Até o primeiro lugar tá aberto nesse grupo, né? Penápolis, teremos Penapolense, Cruzeiro, Comercial de Mato Grosso do Sul e Capivariano. O Comercial já montou times interessantes aí, mesmo sendo do Mato Grosso do Sul, que não tem tanta fama no futebol. Cruzeiro tem a melhor base do grupo. Penapolense tem uma base que geralmente decepciona na Copinha, né? Não faz jus, mesmo sendo mandante do grupo, mesmo sendo sede do grupo. E o Capivariano já teve times melhores no passado, teve bases aí muito boas. Vamos ver aí como chega. Então a segunda posição está bem aberta. O primeiro lugar deve ser do Cruzeiro. Aqui devem brigar pela segunda posição. E o Penapolense só vai conseguir chegar na briga se montar realmente um time que seja melhor do que fez em outros anos.
No grupo 11 teremos em Cravinhos, né, a sede de Cravinhos, sem uma equipe da cidade, Comercial de Ribeirão Preto, Sport, Volta Redonda e Inter de Limeira. O Sport monta bases legais, Volta Redonda monta bases legais, geralmente é a quinta, sexta força do estado do Rio de Janeiro. Inter de Limeira monta bases um pouquinho abaixo e o Comercial mais abaixo ainda, só que aqui para mim todo mundo pode avançar, né? Porque se esses dois times aqui se organizarem, contratarem jogadores de qualidade ali do interior, podem fazer frente aos dois favoritos, que são esses dois aqui. Araraquara, grupo 12, teremos Ferroviária, Corinthians, Fast Club, Zumbi do Alagoas. Zumbi com um projeto também interessante, também ali do mesmo nível do Cruzeiro. Para olhar também, né, dar uma olhada aí como é que fica esse time do Zumbi na Copinha, que é um nível um pouco mais acima do que o Alagoano, obviamente. Ferroviária e Corinthians, Ferroviária já esteve melhor em outros anos, mas ainda assim consegue rivalizar bastante, deve ser a principal oposição do Corinthians nesse grupo, que é o grupo 12. Fast Club, para mim, tende a ser a pior equipe entre as quatro aqui, mas também pode incomodar um pouco o Zumbi, incomodar um pouco a Ferroviária, mas para mim são os dois favoritos, o Zumbi chegando para incomodar e o Fast Club um pouco abaixo aí no momento. Guaratinguetá tem um estreante de forma forçada, né? Porque o Atlético Guaratinguetá é um time novo, criado em 2021. Não disputou campeonatos de base ainda famosos, então eu também não entendo muito da equipe, da sua tradição nas competições, não consigo falar nada no momento. Para mim, quem se destaca aqui é o Goiás, que é a principal força do grupo, mas para olhar muito time do Pague Menos, tá? É um time que tem feito bons campeonatos no Ceará, tem rivalizado bastante com o Ceará e Fortaleza, então é um time para todo mundo ficar de olho. Para mim, é a segunda força do grupo no momento, até porque eu não manjo nada do Guaratinguetá e o Gama tem feito cada vez campeonatos piores aí quando disputa. Então Goiás, Pague Menos, esses dois aqui eu não manjo muito bem não. Taubaté, Fluminense, Imperatriz e Porto Vitória. Fluminense todo mundo conhece, sabe que é uma grande tradição na Copinha, revela muitos atletas. Taubaté jogando em casa geralmente monta times pelo menos competitivos. E aí atrás ali Imperatriz do Maranhão, que eu não espero muita coisa. E o Porto Vitória do Espírito Santo, que tem feito campeonatos interessantes ultimamente, né? Tende a ser uma força aí do Espírito Santo. Mas eu acho que é pouco ainda perto do cenário da Copinha, que exige uma qualidade técnica grande. Grupo 15, em Suzano, geralmente é uma sede que é recorrente, né? Suzano, União Suzano, monta times bem razoáveis, mas que incomodam um pouco. Figueirense geralmente tem bases interessantes. Vitória da Conquista da Bahia também monta bases interessantes. E o Novo Horizontino, que deve ser o favorito do grupo, porque também monta times um pouco aí competitivos, acima dos três do grupo, mais ou menos do nível ali do Figueirense, tá? Então é um grupo que todo mundo pode passar. O União Suzano, por ser sede, tem um time razoavelmente aceitável. A Vitória da Conquista às vezes surpreende. E os dois favoritos aqui, Figueirense e Novo Horizontino. Guarulhos, grupo 16. Flamengo de Guarulhos leva muita torcida aos estádios. A torcida de lá gosta muito do time do Flamengo. Coritiba, que é uma base sempre competitiva. Guarulhos é o primo pobre de Guarulhos, né? Então deve ser aqui o saco de pancadas do grupo como geralmente sempre é. E São José do Rio Grande do Sul, que montava bases interessantes, mas ultimamente eu não tenho visto muito São José. Então, primeiro lugar deve ser do Coritiba e deve brigar com esses dois para avançar. E o Guarulhos, se montar um time acima do que tem apresentado, pode brigar, mas para mim perde para os três times no momento. Grupo 17 teremos Marília, que não tem geralmente bases que disputam grandes competições de base, mas na Copinha monta times interessantes, então fiquem de olho. São Paulo, que não tem nem o que falar. CSP também monta times interessantes para a Copinha, pode ser aí um rival interessante do Marília na briga pela segunda vaga, e o Porto Velho deve ser o saco de pancadas do grupo, se não mudar muito o que vem apresentando nos últimos anos. Grupo 18, em Assis, o Vossen para estar junto com o Assis, né? Tinha duas equipes ali de Assis, o Vossen e o Assisense, os dois se juntaram, montaram o Vossen agora para a disputa da Copinha. Interessante de ver como que vai ficar o time, que geralmente traz algum tipo de trabalho. Outros três times muito bem montados, América e Ponte geralmente tem bases muito interessantes, a América marca muito pelo estilo defensivo que atua, a Ponte também tem uma qualidade na base interessante e o Retrô também chega para rivalizar com os dois porque tem uma das melhores bases do país. Então acaba que esses três aqui brigam pela classificação e o Vossen tá um pouquinho atrás, mas pode também avançar se tiver um time interessante.
Grupo 19 em São Carlos, São Carlense e São Carlos cediam, geralmente estão no mesmo nível aí, variam de ano para ano, né? Um tá melhor que o outro, mas sempre apresentam um futebol estável. Botafogo é o favorito do grupo e o Pinheirense chega bem atrás aí. Os times do Pará não estão muito por dentro, então não vou nem falar muito sobre. Grupo 20 em Leme, né? O Lemense, que era o Atibaia antigamente, agora é Lemense, vai herdar aí a vaga em Leme, mas faz tempo que ele não disputa a Copinha. Não sei se ele disputou em 2021, acho que não. Mas se for a primeira vez que ele volta aí, olho no Lemense pode montar uma base interessante. ABC, base interessante. Maringá pode ter uma base interessante também. E o Bragantino é o favorito do grupo porque tem a parceria com a Red Bull. Então, Bragantino larga como favorito. Acho que o ABC chega um pouquinho atrás. E o Maringá e o Lemense devem brigar aí também pela segunda vaga. Ninguém aqui é muito fraco no grupo. Só se o Lemense vier com um time muito abaixo do que eu espero para um time de São Paulo, que geralmente monta bases aceitáveis. Grupo 21 em Porto Feliz, Desportivo Brasil, que investe muito em base, é um time interessante de assistir jogar na Copinha, geralmente consegue uma vaga para a segunda fase, vai até a terceira fase, oitavas de final e cai fora, mas é um time que briga para avançar. CRB também tem bases interessantes, Camboriú também tem uma base interessante, chegou na final da semifinal do Catarinense Sub-20, e o Ituano, que também tem uma base interessante. Então aqui largam o Desportivo Brasil e o Ituano como os favoritos, mas Camboriú e CRB podem roubar as vagas aí dos paulistas tranquilamente. Alumínio com o Sharjah Brasil. O Sharjah disputou o Paulista Sub-20 em 2022. Não teve uma campanha de destaque, mas disputou. É um projeto aí que não parece tão ousado, mas é um projeto novo que pode dar certo. Ceará aparece como a principal equipe nesse grupo, seguido do Madureira e depois do Sharjah. O Rio Claro tomou goleada de 10-0 para o Vasco em 2021, é um time bem fraco mesmo. Então, assim, se não mudar muito, tende a ser novamente um time que não investe em base, que é o saco de pancadas do grupo. Santana de Parnaíba, uma cidade ali perto de Alphaville, que é onde fica o SCA Brasil, time comandado pelo Edmilson, pelo menos era, não sei se é ainda, mas o Edmilson, ex-seleção brasileira, é o dono do SCA. É um time que tem crescido cada vez mais no cenário, tem feito boas aparições aí nos torneios sub-20 e pode cada vez mais avançar no cenário de base. Vitória e Paraná geralmente montam bases aceitáveis, nada demais, mas aceitáveis. Vitória no passado tinha bases melhores, agora com acesso para a Série B pode vir um pouquinho mais forte do que nos últimos anos. E o Aster Brasil é um pouquinho melhor que o Porto Vitória, tá? Pelo menos se apresenta assim nos últimos anos nas bases, mas deve ser o saco de pancadas do grupo e a briga pela classificação deve ficar aqui com o Vitória e Paraná um pouco na frente, o SCA Brasil tentando roubar essa vaga. Grupo 24, em Barueri, teremos o Oeste, que monta também bases interessantíssimas, né, na Copinha. O Internacional, que é o favorito do grupo. Fluminense do Piauí, que também é uma sensação na base, monta times muito interessantes. Para mim, é a segunda força do grupo ali, talvez um pouquinho acima do Oeste. E o Rosário Central do Sergipe, que deve ser um saco de pancadas. Tomou 10-0 do Mauá esses dias aqui na Copa Ouro. Então, assim, é bom ficar de olho. Grupo 25... São Bernardo, não teremos o São Bernardo Futebol Clube, só o Esporte Clube São Bernardo, que é das cores preta e branca, tá? O São Bernardo Futebol Clube, que está na Série C do Brasileiro, não disputará a Copinha, não sei porquê ainda, mas assim, é uma surpresa para mim. Esporte Clube São Bernardo monta bases interessantes, joga no gramado sintético do Baitão, então é um fator positivo para ele, mas tem um grupo muito difícil pela frente. O Operário jogou já no Baitão em outros anos, então é um time que já conhece o estádio e monta bases interessantes, assim como o CSA e o Bahia, que é o favorito do grupo. Para mim aqui, qualquer um pode avançar de fase. Grupo 26, Santo André, Santos, Falcon do Sergipe e São Raimundo de Roraima. O grupo do Santo André será disputado no estádio Bruno José Daniel, que não recebe jogos da Copinha há muito tempo, tá? Geralmente era em São Caetano. Como o São Caetano não vai disputar também, tomei um susto agora aqui. Não, vai disputar sim. Mas não vai sediar, então vem para Santo André, aqui na minha cidade, Bruno José Daniel. E lá o Santo André ganha força. O Santo André não tem uma base tão interessante assim, mas com certeza é o segundo favorito à vaga aqui junto com o Falcon, que também monta times muito interessantes. O Santos é o favorito do grupo e o São Raimundo, por mais que seja a força mais fraca do grupo, é um time que se apresenta de forma interessante em algumas copinhas, tá? O São Raimundo de Roraima geralmente monta umas bases interessantes.
Em Diadema nós teremos Água Santa no Inamar, Atlético de Minas, Misto e Galvez. O Atlético é o favorito, o Água Santa é a segunda força e o Misto e o Galvez brigam aí pela terceira posição ou talvez pela segunda. O Galvez já montou times interessantes. Vamos ver se para essa copinha também vem com uma equipe interessante. Grupo 28 em Mauá, nós teremos Mauá e Mauaense, que são as sedes do grupo, né? O Mauá geralmente vem um pouquinho acima, mas nesse Paulistão Sub-20 passou vergonha. Então vamos ver como o Mauá chega aí. As duas equipes geralmente chegam niveladas, um melhor que o outro às vezes, mas nada demais. Vila Nova e Nova Iguaçu. Nova Iguaçu e Vila Nova devem ser os favoritos do grupo, e o Mauá e Mauaense devem aí ter um protagonismo por serem os favoritos, as sedes do grupo, né? Mas precisam aí jogar bola para desbancar os dois times mais experientes. Em Osasco, nós teremos lá em Osasco o Grêmio, Osasco Audax, que monta times interessantes de base. O Vasco, que é o principal time do grupo e geralmente monta também bons elencos de base, é o favorito do grupo. E o Hercílio Luz surge aí como o principal oponente do Audax. O Hercílio Luz tem um bom time, também está na final aí do Campeonato de Santa Catarina, Sub-20, pode rivalizar bem com o Audax. O Capital fica um pouco atrás aí dessa briga. Grupo 30 em São Paulo, no Ibrachina, né, que é basicamente um projeto da China aqui em São Paulo, lá na Moca, do lado do estádio do Juventus. O Ibrachina também monta times muito interessantes na base, quase tirou o Santos do Campeonato Paulista Sub-20 e tem totais condições de rivalizar com Santa Cruz, Botafogo da Paraíba e Canaã. Para mim é o principal time do grupo hoje e aqui a briga está bem aberta. O Canaã tem um pouco menos de camisa, mas tem uma base que incomoda muito. Então para mim aqui tá tudo aberto para ver quem passa de fase. Pode passar aqui qualquer time para a segunda fase. Na Moca, do lado do Ibrachina, na Rua Javari, o Juventus tende a levar muita torcida ao estádio para rivalizar com Fortaleza, Remo e São Caetano, um grupo com muita tradição, muita camisa e também muito aberto, tá? Para mim aqui ninguém é muito favorito. Acho que o Fortaleza tem um pouco mais de favoritismo por ser um time de primeira divisão, ter mais estrutura, mas aí o Juventus entra com mais torcida. O São Caetano é um time de São Paulo que também recebe bons recursos e o Remo fica um pouco atrás dos quatro aí na briga. E o último grupo, teremos aí no Nicolau Alayon, né, em São Paulo, o Nacional de São Paulo, que também monta elencos interessantes, o Juventude também tem times interessantes, Alecrim do Rio Grande do Norte também tem time interessante, e o 15 de Piracicaba que também tem uma base interessante. Então é um grupo totalmente aberto, mesma coisa daqui, só com um pouquinho menos de camisa, pode aqui qualquer time avançar de fase. E aí eu deixei um mapa aqui para vocês, né, de estreantes 2023, para vocês saberem aí quem está estreando na competição. Na região norte, nós teremos Porto Velho, Parauapebas e Pinheirense. Eu não sei muito bem sobre essas equipes, eu preciso estudar mais, tá? Como geralmente os jogos não abrem tanto na 365, eu não vejo tanto esses torneios. Mas é interessante, novos times chegando aí e dando mais cor à Copa São Paulo de Futebol Júnior, novas camisas, novos escudos, fica legal. Na região Nordeste, nós teremos Imperatriz do Maranhão, que eu não espero tanta coisa, Grêmio Pague Menos, esse aqui eu tô bem querendo ver para ver jogar, porque para mim pode rolar bastante coisa interessante. Cruzeiro da Lagoas e Zumbi também tô bem otimista. Rosário Central tô bem pessimista, acho que não vai vir grande coisa daí. E Juazeirense tô ali mediano. Na região sudeste nós teremos Porto Vitória de Espírito Santo, Inter de Minas Gerais e Atlético Guaratinguetá, e não tô também tão ali esperando coisa desses três não. E para completar, Barretos, Catanduva e Charja. Todos os times não me despertam grande ânimo. O Inter de Minas é o que eu mais quero ver jogar. Na região sul, Maringá, Hercílio Luz e Camboriú, com destaque aos dois times de Santa Catarina que podem chegar com grandes elencos aí na copinha. Maringá está um pouquinho abaixo, mas os times do Paraná geralmente também montam times pelo menos competitivos. E uma curiosidade, ninguém da região centro-oeste de novo, né? Centro-oeste não traz aí ninguém para a copinha 2023 que seja um time novo, estreante na copinha. Beleza? É isso, espero que vocês tenham curtido. É um vídeo mais de interação para mostrar aí os times, os grupos, comentar um pouquinho mais e com certeza em janeiro a gente vai estar aí ligado para trazer mais informações sobre a copinha. Valeu, tamo junto e eu volto aí com mais vídeos agora com a Copa do Mundo chegando.